Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o julgamento do acusado por matar a menina Madeleine McCann em Portugal. É um caso antigo pra caramba, já tem várias décadas isso. Uma menina de 5 anos, filha de ingleses que estavam passeando em Portugal e foi deixada no quarto do hotel pelos pais e sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Depois disso, ela foi o acusado, houve um homem acusado de ter raptado ela, ter feito crimes sexuais com ela, uma história muito triste, né? Mas o julgamento desse cara foi suspenso porque a juíza era contra Bolsonaro. É isso daí. Eu vou tentar explicar para vocês qual o problema aqui. E no final das contas, o que se aplicar essa regra aqui no Brasil, meu amigo, eu vou te falar um negócio, acaba a justiça inteira brasileira, né? Essa notícia foi sugerida por Um Dia Eu Me Converto, O Jovem Tem Que Acabar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o julgamento da Madeleine McCann foi adiado, né, o julgamento do caso dela, né? Então, qual que foi o caso? A Madeleine estava com os pais dela numa praia chamada Praia da Luz, lá em Portugal, no dia 3 de maio de 2007. Então já tem mais de 10 anos isso daí, né? Ela, na época, ela tinha 5 anos de idade, era uma criança novinha e coisa e tal, e os pais foram para a praia e deixaram ela no quarto, dormindo no quarto do hotel. E ela estava lá com os pais dela têm muito dinheiro, são pessoas muito ricas e coisa e tal, era um hotel de luxo, e enfim, e daí ela sumiu, desapareceu, ninguém mais viu a menina, né? E houve uma busca, primeiro achando que era problema dela ter se perdido, alguma coisa assim. No final das contas, fizeram. Aí tem todo o caso aqui, eles descrevem toda a situação, né? Aí algumas pessoas viram um homem carregando a menina ali no quarto, né? Ou seja, que seria esse sequestrador e coisa e tal. Enfim, e no final das contas eles chegaram à conclusão de que o acusado é justamente esse Christian Breckner, um alemão que seria pedófilo e teria sequestrado a menina lá na casa, né? Acabou matando ela, enfim. Uma história muito triste isso daí. Enfim, não vamos entrar na história como um todo aqui, porque isso aí é toda uma outra história. Mas o que aconteceu? O cara foi pego, um alemão foi pego, o Christian Bruckner, que é o acusado de ter sequestrado a menina e depois abusado dela e depois matado a menina na época, né? Só foi descoberto muitos anos depois isso, já mais recentemente, que eles identificaram o que aconteceu, né? E, pois bem, esse cara foi preso na Alemanha, ele é alemão, então ele está sendo julgado na Alemanha, né? Mas, lógico, ninguém quer esse cara livre, todo mundo detesta o sujeito. Muito provavelmente ele vai ser condenado pelo crime, tem muitas evidências de que foi ele mesmo que fez a coisa, né? Só que aí ia haver o primeiro julgamento, a primeira sessão de julgamento agora na Alemanha, na cidade de Brunswick, na Alemanha, né? Seria o início do julgamento dela. E aí o julgamento começou, mas imediatamente em seguida foi encerrado e adiado porque ele apontou uma prova de que uma das juízas leigas que participaria do caso, né? Eu confesso para vocês que eu não entendo muito como funciona o processo jurisdicional lá na Alemanha, mas basicamente você tem o juiz principal, que foi quem definiu que que ia encerrar o julgamento, e tem juízes leigos, que seriam uma espécie de júri, né? Ou seja, são pessoas que fariam a parte do júri ali na coisa para definir a condenação dele, né? Seriam consultadas pelo juiz naquele ponto. Uma das pessoas que estava lá era a senhora Britta Thielen-Donkel. Essa pessoa não é um júri como nos Estados Unidos, em que qualquer pessoa pode ser júri, pelo que eu entendi do que eu li aqui, tá? Não é qualquer pessoa que pode ser jurado nisso daí. São juízes leigos. São pessoas que têm algum conhecimento de direito e que são escolhidas para atuar naquele caso. Então é diferente do júri americano, que eles pegam qualquer pessoa nesse caso aqui, né? Mas enfim, essa Britta Thielen-Donkel tinha sido uma das juízas leigas escolhidas para o caso, e o advogado do acusado, né, do Bruckner, ele apontou que ela não tinha competência e estabilidade emocional para julgar o caso. Por quê? Porque ele apontou posts dela contra Bolsonaro, querendo matar Bolsonaro, falando para matar Bolsonaro, não sei o que lá, e coisa e tal. Isso já de tempos atrás, né?
Então, olha que coisa maluca, né? Porque a mulher, ela não criticava os governos, o governo do país dela, não criticava o pessoal ali, mas criticava o Bolsonaro. Olha que coisa maluca, né? A mulher queria matar Bolsonaro porque achava que ele estava causando um incêndio na floresta amazônica e não sei o que lá, e daí a propaganda que foi feita na época, vocês lembram dessa época, né? Em 2019, quando o Bolsonaro começou o governo dele, começou a propaganda muito forte. A quantidade de queimada na Amazônia esse ano de 2023, que passou agora, é muito maior do que em 2019, quando o Bolsonaro estava na presidência, mas em 2019 fizeram um escarcéu com o incêndio na Amazônia, culpando o Bolsonaro, porque Bolsonaro é o culpado pelo incêndio na Amazônia e não sei o que lá. E lá fora isso repercutiu muito, porque, ao contrário do Brasil, em que os brasileiros veem as notícias na Rede Globo, né, no Jornal Nacional e outras mídias tradicionais, mas também discutem o assunto nas redes sociais, também tem uma visão diferente do padrão feito pela mídia. Lá fora não tem essa diferença. Lá fora, na Europa, o pessoal só recebe a notícia da mídia tradicional brasileira. Não tem nenhuma informação sobre o que passa de verdade aqui no Brasil, só a imagem distorcida do que Bolsonaro teria feito, né? E você vê o nível que chegou a coisa. A mulher, ela não criticava política lá na Europa, não comentava política na Europa, mas Bolsonaro ela queria morto. O post dela, ela falava aqui, ó, uma juíza desse, o advogado do cara falou aqui, uma juíza desse tipo não tem lugar em um julgamento criminal justo, né? E o juiz principal concordou, falou, não, isso é um absurdo mesmo. Foram 2 posts em que ela falava aqui, ó, kill the bastard, ou seja, mate o bastardo, né? Se referindo ao Bolsonaro, tá? Por questão de incêndio na Amazônia. Ou seja, a propaganda que o pessoal fez lá na Europa foi um negócio. Não foi só a imprensa nacional, não, tá? Ou seja, é o que eu falo para vocês, esse movimento que teve em 2019, que envolveu o DiCaprio, envolveu o Macron, envolveu o Cristiano Ronaldo, um monte de gente famosa falando contra o Bolsonaro, falando coisas como se Bolsonaro fosse o culpado pelos incêndios na floresta e coisa e tal. Ou seja, isso foi uma coisa coordenada, premeditada, planejada, né? Eles sabem que todo ano tem incêndio na Amazônia, né? A questão era só pegar um ano e dizer que foi particularmente ruim, quando não foi. 2019 foi um ano mais ou menos na média dos incêndios na Amazônia. Como eu falei, 2023 o nível de incêndio estava muito maior e você não ouviu um pio disso, né? Ou seja, claramente você tem... Aquilo ali foi um ataque coordenado da esquerda internacional contra Bolsonaro. Tá mais do que claro isso. E está inserido em que contexto isso? É o contexto que eu falo para vocês. Quem fez isso não estava preocupado só com o Brasil, está preocupado com o mundo todo. Essa queda do interesse das pessoas na esquerda está acontecendo no mundo inteiro, não está acontecendo só no Brasil, né? Então esse pessoal lá fora teme que nomes como Bolsonaro, ou como Trump nos Estados Unidos, ou como Milei na Argentina, e como tantos outros aí no mundo, né? Acabem levando ou forçando mais o pessoal à direita. Então essa esquerda internacional ela é organizada, não tenha dúvida nenhuma, né? Inclusive teve um outro artigo que eu fiz há um tempo atrás sobre a Greta Thunberg, né? Que ela sem querer ela revelou a listinha que passaram para ela de como ela deveria reagir a um caso na rede social, né? Dos fazendeiros indianos e coisa e tal, mostrando como é que é a organização. É uma organização, você recebe uma planilhazinha do que você tem que fazer e não sei o que lá. É um negócio organizado, realmente. Não é o que eu falo. Socialistas têm muitos defeitos, mas se organizar em estruturas hierárquicas e coisa e tal, eles sabem fazer muito bem, né? Enfim, olha só que loucura, né? É o que eu acho esse critério real. Eu acho que é realmente uma juíza que não tem capacidade de discernir a situação e é tão facilmente influenciada pela mídia jornalística a ponto de mandar matar uma pessoa ou pedir pela morte de uma pessoa que ela nem conhece, ela não é brasileira, ela não sabe do problema aqui no Brasil, que ela mandou matar Bolsonaro, que ela falou de matar Bolsonaro, né? Claramente mostra um destempero dela e uma incapacidade realmente de tirar a influência da mídia. Então, de fato, eu acho que foi correto interromper esse julgamento, muito embora eu espere que esse cara seja condenado, né? Realmente esse crime parece ser absurdo, né, mas tem que ser julgado de forma justa, tem que ser julgado por pessoas que de fato vão olhar para os fatos objetivos e não vão se deixar influenciar pela mídia, né? Eu fico imaginando, se usar esse critério aqui no Brasil, quantos juízes sobram aqui no Brasil que não querem matar Bolsonaro, que não se deixam levar por pela mídia tradicional socialista, né? Acho que o Brasil colapsava, não ia sobrar nenhum juiz capaz de julgar alguma coisa aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.